Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje, você que acompanha nossas mensagens. Hoje eu quero deixar aqui uma mensagem de fé e de esperança na sua vida. E o texto base da nossa mensagem está lá no livro de Atos, capítulo 27, versículo 14, que diz assim: Não muito depois der nela um vento chamado Euroaquilão. Versículo 15. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Essa passagem nos traz a história do grande apóstolo Paulo, um homem que pregou a palavra pelos quatro cantos, que pregou o evangelho, e aqui nesse contexto ele nos traz uma mensagem onde ele estava sendo preso e levado a Roma. Por que ele estava sendo levado a Roma? Então, primeiro, nós temos que voltar um pouco à história, que é o que eu gosto de fazer, explicar, a história que está por trás desse versículo. A Bíblia diz, a partir do capítulo 9 de Atos, que Paulo ele era um homem perseguidor de cristãos. Após a morte e ressurreição de Cristo, ele então começa a perseguir os cristãos, aqueles que se diziam seguidores de Cristo. Só que um dia, Paulo ele cai do seu cavalo, tem um encontro com o Senhor conversa com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Não vou entrar muito nesse detalhe, porque esse é assunto para um outro estudo, para um outro tema, mas ele se torna um cristão. E ele começa então a pregar o evangelho. Aquele que outrora arrastava cristãos, prendia cristãos, levava cartas para prender cristãos, agora ele começa a pregar e falar de Jesus. Por esse motivo, os judeus então começam a perseguir Paulo e um dia o entregam para o governador da província romana para ele ser preso. E quem era esse governador? Félix era o governador da província romana da época, e ele vai até Paulo para escutá-lo, no momento que ele estava na prisão, determinam a prisão dele, Félix vai conversar com ele, e Paulo não arreda o pé, ele fala: não, eu sou um seguidor de Cristo, eu prego o evangelho porque o Senhor conversou comigo, e começa a falar aquilo que ele sentia no coração. E Félix então começa a pensar: esse cara é doido, e começa a ir atrás dele direto, entrevistando, conversando, para ver se ele mudava a versão. Na verdade, se nós pegarmos a história, nós vamos ver que esse Félix era um governador corrupto. Ele estava tentando arrancar algo de Paulo, não conseguiu, e foi rolando a bola, passou alguns anos, e aí entra no contexto um outro governador romano que vai suceder o Félix. Quem vai entrar? O Festo. E quando o Festo entra, o Festo chama Paulo para conversar novamente. Ele fala: Paulo, você está preso aqui, o que houve? E Paulo fala: olha, eu sou um seguidor de Cristo, eu sou pregador do evangelho, e começa a repetir tudo para o Festo. E o Festo fala com ele assim: rapaz, eu vou ouvir o que a outra parte da acusação está falando. E ele começa a conversar com alguns judeus, e eles falam assim: olha, libera esse homem para ser levado para o julgamento, nós vamos levá-lo para julgamento em Cesareia. Porém, a intenção daqueles judeus era matar Paulo no meio do caminho. Se Festo liberasse, eles queriam matá-lo. Só que Festo, ele era um cara político. Então ele fala assim: não, nós vamos levá-lo para ser julgado em Jerusalém. Ele não queria ir contra o povo, mas também não queria fazer nada contra Paulo, ele era um cara político. Nós vamos levá-lo para Jerusalém. E ele chama Paulo mais uma vez para conversar. Só que Paulo chega perto dele e fala assim: olha, vocês vão me levar para Jerusalém? Então eu quero te pedir algo. Pois não, Paulo, o que você quer pedir? Eu sou um cidadão romano, então eu quero reivindicar o meu direito romano e quero ir a César. Ir a César significa ser julgado, pela autoridade maior, que era César, o imperador. Mas só que quando Paulo fala isso, ele então, o governador Festo, ele fala assim: eu tenho que conversar com o rei. E ele chama o rei Herodes Agripa II, que o interessante na história desse rei Herodes Agripa II, que ele era bisneto do rei Herodes, aquele que mandou matar todos os bebês quando Jesus nasceu. Mas também é história para outro tema. Esse rei, então, Herodes Agripa II, ele chama Paulo para conversar e fala assim: Paulo, você está sendo acusado disso, 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 é verdade que você solicitou ser levado a César? Sim, rei. Como cidadão romano, eu reivindiquei ser levado a César. Paulo, mas o que houve? E Paulo começa a pregar, falar de Jesus para ele.
E eu acho interessante que o rei Herodes Agripa tem um certo momento que ele fala para Paulo assim, Paulo, daqui a pouco você vai me convencer, tão pouco você me convence a me tornar também um cristão. Aí Paulo, cheio de autoridade, fala assim, ó rei Agripa, não somente tu, mas todos esses que estão ao nosso redor. Ele queria converter a todos. E o rei fica admirado, né, com a posição, com a postura daquele homem, e fala assim, olha, se você apelou a César você irá, nós vamos te conduzir a César. Só que tem um detalhe, para ele ser levado a César, ele tinha que ser levado em uma embarcação, né? Naquela época não existia avião, então o meio de transporte para ele ser levado até Roma seria de navio. E quando eles colocam Paulo em um navio para ser levado, para encontrar com César em Roma, aí começa a história, a passagem que nós terminamos de ler. A Bíblia diz que quando ele é colocado no navio, né, ele é entregue a um centurião chamado Júlio, e esse centurião é aquele que tomava conta dos prisioneiros ali. No meio da embarcação, da navegação, começa a levantar um vento muito forte, que se chamava vento Euroaquilão. E aquele vento sacode o mar, era um vento muito temido. E ele começa a sacudir o barco, começa a sacudir o navio, e tinha outros presos no navio, todos acharam que iam morrer, eles começam a gritar, nós vamos morrer todo mundo. E Paulo, ele fala com eles assim, olha, não temam, nós não iremos morrer, porque o anjo do Senhor apareceu para mim essa noite e falou comigo que nós não iremos morrer, que eu e todos que estão comigo nesse barco chegarão são e salvos. E então, diante daquela palavra, Paulo começa a encorajar os outros presos que estavam ali com ele. Ele começa a falar com eles, olha, o anjo do Senhor falou comigo, eu creio nessa palavra, nós não vamos morrer. Só que o vento continua balançando o barco para um lado para o outro, eles começam a ficar desesperados, começam a arremessar algumas coisas no mar para diminuir o peso na embarcação. E o que eu vejo aqui? Primeira coisa, né? Os ventos, eles vão se levantar na nossa vida. Os ventos, eles vão sacudir o nosso barco. Mas nós temos que nos apegar, antes de olhar para o vento, antes de olhar para o barco, antes de olhar para o mar, nós temos que nos apegar na palavra do Senhor que foi lançado sobre a nossa vida. Paulo se apegou naquela palavra e falou assim, olha, o anjo falou comigo que eu não irei morrer, eu vou chegar são e salvo, e todos que estão comigo. E ele continua lançando aquela palavra sobre aqueles homens ali. E resumindo a história, eles ficam 14 dias em alto mar, passando sufoco, passando aperto, mas eles não morrem, eles chegam são e salvos, não a Roma onde eles queriam ir, mas eles vão naufragar em uma ilha que se chamava Malta. Quando viram um lugar seguro, eles ali naufragaram o navio, pularam, né, se molharam todos, mas ninguém morreu, ninguém se feriu. Eles chegam todo molhado na ilha de Malta e aí acendem uma grande fogueira para se aquecer. Encontram alguns nativos naquela ilha, acendem uma grande fogueira e começam a se aquecer. No momento que eles estão se aquecendo, juntando lenha, madeira ali para fazer a fogueira, a palavra diz que uma víbora veio e morde a mão de Paulo. E quando ela morde a mão de Paulo, o que aquelas pessoas da ilha pensaram? Vai morrer. A cobra mordeu, a víbora mordeu e vai morrer. Só que Paulo não morre. Detalhe, quando a víbora morde, o que eles pensaram? Esse cara é um demônio, esse cara está amaldiçoado. Se essa cobra saiu da madeira e mordeu ele, é porque tem algo de errado com ele. Esse cara tem que ser lançado no mar. Só que Paulo sacode a mão, e esse cara observando, achando que ele ia morrer, a mão dele não inchou, ele não deu febre, ele não morreu. E aí eles pensam, opa, pensamos errado. Esse cara é um Deus. Esse cara, né, a víbora mordeu e não aconteceu nada com ele. Esse cara tem superpoderes, esse cara é um Deus. Começa a querer idolatrar Paulo. Paulo fala, não vem querer me idolatrar, eu sou um ser humano comum igual a vocês. E continua conhecendo, né, as pessoas que estavam ali. Só que tem um detalhe, eles trazem até ele uma notícia, que o homem, que era a autoridade máxima naquela ilha de Malta, que se chamava Públio, o seu pai estava doente à beira da morte. Paulo ora e o pai de Públio é curado. O que eu vejo aqui? Mesmo em meio à luta, mesmo em meio à dificuldade, Paulo continuou semeando o bem. Ele não olhou apenas para a situação que ele estava atravessando, mas ele foi lá, orou pelo pai daquele homem. E o homem, que era a autoridade daquela ilha, teve o seu pai curado. Depois que o pai de Públio é curado, as pessoas olham para Paulo de uma forma diferente e pensam assim, opa, esse cara tem algo diferente nele. E aí a palavra do Senhor vai nos dizer lá em Atos 28,
que eles começam a trazer outras pessoas doentes para ele orar. E ele começa a orar, e todos naquela ilha foram curados. Sabe o que mais eu estou vendo aqui? Que às vezes o Senhor vai nos levar a passar por outros caminhos para cumprir o propósito da nossa vida e também para que nós tenhamos a oportunidade de semear na vida de outras pessoas. Paulo, mesmo no meio da luta, mesmo no meio da ilha de Malta, ele semeou o bem, ele orou por aqueles que estavam enfermos e eles foram curados. A intenção de Paulo era chegar a Roma, mas ele planejou passar por uma rota com os marinheiros, com aquela tripulação ali do navio. Mas a vontade do Senhor era que ele passasse primeiro por Malta. Sabe o que eu aprendo aqui também? Que no meio do nosso caminho vão haver obstáculos, vão haver dificuldades, vão haver ventos contrários, mas a vontade de Deus ela vai se cumprir na nossa vida. Ele primeiro olhou só pela condição humana de chegar em Roma, mas o Senhor falou com ele: olha, Paulo, primeiro você vai passar por Malta aqui, porque nós temos algo a cumprir lá. E agora, terminando aqui essa passagem, a Bíblia diz que eles ficam ali alguns meses. Aquelas pessoas da ilha começaram a trazer provisão, começaram a trazer presentes, né, para abençoar a vida de Paulo e todos que estavam com ele. Eles ficam ali um tempo, descansando, recuperando as forças, e aí a população ali daquela ilha, né, eles presenteiam Paulo com um navio novo, providenciam um navio novo para ele, para seus companheiros, e depois de alguns meses Paulo parte em direção a Roma, que era o que ele almejava fazer, né? Mas então essa passagem ela nos traz alguns ensinamentos que eu quero compartilhar com você. Primeiro, Deus ele cumpre promessas, né? No meio do caminho o barco começou a balançar, todos acharam que ia morrer, mas Paulo se agarrou na promessa, ele falou assim: olha, o Deus que eu sirvo é fiel. O anjo do Senhor falou comigo que ninguém ia morrer. Então eu creio nessa promessa. Ele creu naquela promessa, creu naquela palavra, e ela se cumpriu na vida dele. Diante da luta, nós temos que lembrar que o nosso Deus ele cumpre promessa. Outra coisa que eu vejo foi a fé fora do normal, né, que Paulo teve, mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio da luta. Ele acreditou na palavra do Senhor, e quando chega na ilha, ele continuou firme naquela palavra. Ele não arredou o pé, ele não reclamou, ele não xingou, ele não amaldiçoou, ele ficou firme, mantendo a sua posição. Tanto que quando trouxeram pessoas para ele orar, ele orou para aquelas pessoas, ele não desanimou, né, diante da luta. E a terceira coisa que eu aprendo: mesmo no meio da luta, persevere em oração. Mesmo no meio da luta, persevere na presença de Deus. Quando o pai de Públio foi trazido até Paulo, mesmo passando por dificuldade, ele orou por aquele homem. E quarta e última lição que eu quero deixar na sua vida nesse dia de hoje: Malta não é o fim. Paulo planejava chegar em Roma, mas primeiro ele teve que passar por Malta. Passar por Malta às vezes pode parecer que é o fim, parece que o navio naufragou e que está tudo acabado. Mas Malta não é o fim. Malta é apenas um lugar de descanso, é um lugar de recuperar as forças, é um lugar de reavivar a palavra de Deus sobre a sua vida. Paulo precisou passar por Malta, orou por aquelas pessoas que estavam ali. Na verdade, ele passou também por um tratamento ali de descanso, de recuperar as energias. E logo em seguida ele partiu para Roma, que é o lugar que ele almejava chegar. E o nome que eu quero deixar para essa mensagem é fé no meio do caos. Paulo manteve a fé no meio do caos. Ele, mesmo em situação contrária, mesmo com o vento euroquilão soprando sobre o barco, tentando destruir tudo, tentando matá-los, jogá-los ao mar, ele manteve a fé no meio do caos. Então, mantenha a fé no meio do caos, persevere em oração e continue firme na presença do Senhor. Um grande abraço, fiquem com Deus.